Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, Okearô, salve Papai Oxóssi. Olha nós aqui outra vez. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Vou dizer para ti o seguinte. Ouro? Tá valendo ouro, corrupção agora? É isso mesmo, produção? 1 quilo de ouro vale mais ou menos o quê? Uns 300 conto? 15 mil reais para uma cidade que tinha 7 mil habitantes, só para apresentar projeto. Eu só queria perguntar para a galera o seguinte, onde é que está o governo que disse que não rouba e nem deixa roubar? Fica só essa dica. Vamos falar de Black Money? Vamos falar com uma das melhores cabeleireiras de São Paulo? Vamos! Por isso, roda a vinheta. Agora que eu vi que a ração do Zeca tá aqui atrás de mim. Hein? Olha que desleixado que eu sou. Muito boa noite, Leia! Seja bem-vinda ao Resenha. Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo jóia. Já vou entregar, tá, geral? Já vou entregar. A Leia, além de ser essa ótima profissional que vocês vão conhecer hoje, ela nada mais, nada menos do que também é minha prima. Moradora de São Paulo, uma preta periférica, com uma baita história bacana, porém, contudo, entretanto, mais do que minha prima, olha o meu ego, né? Mais do que minha prima. Ô, produção, tá fazendo psicanálise, né, produção? Depois vocês me analisam, tá? A gente deixa vocês analisar. Linda, brigadão mesmo. Tô muito feliz que você aceitou o convite. Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite e vamos lá, né? Sem essa de ficar nervosa, não fica nervosa. Tá ótimo. A ideia aqui é a gente trocar uma ideia e falar de tudo e não falar de nada. Só que eu sempre começo com uma pergunta muito interessante. Quem é o CPF, Leia? CPF Leia. Leia Passos. Na realidade, ele, Leia, primo dos Passos, né? Tem o primo aí no meio da família. Nascida em Diadema nos anos 80. E de uma família humilde, muito humilde. E tá na batalha aí desde então, né? Pois é, uma família humilde e tal, não sei o que, aí eu sempre mando para uma galera a prévia da resenha, o que vai acontecer e tal, e teve um cidadão que mandou para mim assim, mas essa conseguiu vencer na vida, essa frase, a bendita frase, essa conseguiu vencer na vida. Essa frase me incomoda às vezes, porque soa como se todos os outros pretos fossem preguiçosos e os pretos que mais, ou as pretas que mais conseguissem, se conseguem se destacar na profissão, é porque o outro não conseguiu. Me fala, cara, como é que é para ti ser uma mulher preta, periférica e atingir o sucesso que tu tá atingindo? Para mim é uma questão de, assim, de honra mesmo, porque é aquela coisa de, até pelo fato de ser uma mulher e preta, a gente tem que ir com tudo, né? A gente não pode abaixar a guarda de jeito nenhum. Porém, tem que ter a delicadeza. Então, você tem que trabalhar no equilíbrio aí. Delicadeza e brutalidade ao mesmo tempo. Então, usando essas duas estratégias, eu vejo que eu consegui chegar em algum lugar e conquistar algumas coisas, porque ainda tem muito por vir, mas eu vejo que foi dessa forma, com delicadeza, um pouco de brutalidade, e colocando sempre, né? A gente tem que estar sempre com a autoestima em dia, porque se você para muito para falar, eu sou uma coitada, eu sou uma mulher, eu sou preta, aí as coisas não acontecem. Tu falou algo maravilhoso, que acho que faz o link com o que tu faz. A autoestima, né? Eu participo de alguns coletivos aqui em Santa Catarina, de coletivos pretos, e essa coisa da autoestima tem pegado muito, principalmente para a comunidade preta. Como é que é isso? Como é que está esse movimento no salão? Como é que está isso para você? Como é que bate? Então, a questão da autoestima é muito contraditório também, porque às vezes as pessoas elas confundem a autoestima que você tem com arrogância.
Ainda mais pelo fato da gente ser preto, né? Aquela neguinha metida, o nego doce, aí vem, né, os termos que usam pra gente, muitas vezes nós mesmos usamos isso, né? Então, tem muito isso. Então, ao mesmo tempo, que é o que eu falei, volto a falar, ao mesmo tempo que tem que ser na brutalidade, também tem que ser na delicadeza. Então, essa coisa da autoestima, eu tenho que ter a autoestima, sim, para não me deixar abater por qualquer coisa, por qualquer ofensa e várias outras coisas. Onde eu cheguei, né, que eu fui buscando conhecimentos, trabalhos, as pessoas que eu fui me aproximando, eu tive que usar isso, autoestima, de olhar no espelho, falar que eu posso, eu sou bonita, eu sei falar bem, eu tenho conhecimento, então eu vou chegar lá e vou trocar ideia com qualquer pessoa, seja falando na gíria ou seja falando na formalidade, né? Porque a gente vai ali se encaixando. Uma verdadeira camaleoa, que eu acho que é bem Sempre. isso também. É bem isso. Dá muito orgulho ouvir você falando dessa forma, porque é isso, é ser camaleão todo santo dia, né? Você Todo ir se santo dia. adaptando a uma sociedade que te impõe um monte de coisa. E aí eu pergunto, por que ser cabeleireira? Há quanto tempo empreendendo dentro desse universo que a gente conhece? Mas eu quero que tu conte e por que se tornar cabeleireira. Então, se tornar cabeleireira vem uma coisa de gosto mesmo. Eu sempre gostei do universo da beleza e da moda, desde criança. Quando era criança, eu já gostava de pegar as bonequinhas, estragar o cabelo delas, fazer roupinha para as bonecas, essas coisas, né? E assim, a gente tinha que criar, né? Porque não tinha boneca, então você tinha que criar. Minha mãe, ela criava galinha. O que a gente fazia? A gente cortava os cabelos das galinhas lá, as penas, né? Então começou desse jeito. Logo o pai montou o salão lá no quintal de casa e a gente invadia lá o salão do meu pai, pegava as coisas dele, mexia, fuçava, acontecia. E teve uma época que meu pai falou assim, eu tinha 13 anos, eu lembro até hoje, ele falou assim, ó, quando você fizer 16 anos, eu vou levar você para fazer curso na escola de uma amiga minha, de uma conhecida minha. E, saúde, e passou o tempo, coitado, não teve condições de pagar esse curso para mim. Eu fui fazendo outras coisas no meio disso. Logo em seguida, os pais foram embora para o interior e eu fiquei por aqui. Muitas coisas aconteceram e eu fui entrando nos salões. Falei assim: eu quero trabalhar com salão. Eu já queria também trabalhar com moda e fui trabalhar em uma loja de vestido de noiva. Essa loja de vestido de noiva era linkada a um salão de beleza, onde eu me apaixonei tanto pelos vestidos de noiva, adorava bordar os vestidos das noivas, adorava lavar os vestidos, costurar, tudo que era desse universo do casamento, tanto que é minha paixão até hoje. Eu acabei trabalhando nisso durante alguns anos e depois eu fui para um salão para ser só assistente de cabeleireira. Nesse salão eu fiquei durante 7 anos e dali eu me aprofundei. Então, assim, foram duas coisas, a paixão e a sobrevivência. Que massa. E aí eu estava assistindo uma live sua essa semana com outro parceiro teu, e aí me bateu essa. Eu já vou falar, me cobraram aqui uma coisa aqui, eu já vou falar do assunto, mas eu quero entender como é que aquela menininha que eu via brincando para cima e para baixo, correndo e fazendo as estripulias que fazia, se Sim. tornou esse mulherão com um palavrão lá que o pessoal fala, que eu não estou podendo falar. A mulherão, vocês sabem o que eu estou falando, virou essa baita empresária. Esse empreendedorismo seu saiu da onde? Como é que tu se virou para fazer isso? Então, veio também da sobrevivência. Eu tive que aprender, porque assim, durante muitos anos eu me via somente como cabeleireira, só como profissional da beleza. E em 2000 eu sempre coloquei coisas assim na minha cabeça. Com 28 anos eu vou fazer tal coisa, com 30 anos eu vou fazer tal coisa, Então eu sempre estabeleci metas. Quando eu estava com 28 para 29, eu falei assim, com 30 anos eu vou ter meu salão. E isso aconteceu em 2012. Eu tinha ido passar o aniversário na casa da minha mãe, no aniversário da minha mãe,
Eu trabalhava em um salão já há cerca de 7 anos. Eu trabalhei durante 14 anos para uma família só. E voltei do interior com a cabeça que eu ia montar um salão. Fui estudar, falei assim, já que eu preciso montar salão, comecei a conversar. Porque assim, ó, na nossa atividade, nós nos cercamos de pessoas de todos os lados. É investidor, é gerente de banco, é advogado, é médico, é psicólogo, todas as pessoas, empreendedores, coaching. Então, assim, com cada um eu fui trocando uma ideia e pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Tem uma mulher que é uma amigona minha até hoje, e ela era gerente do Banco Bradesco, e assim, eu grudei nessa mulher. Tudo que era coisa de investimento, de empreendedorismo, questão de banco, aprender a linguagem bancária, CDI, nananã. Eu fui lá, conversava com ela, tudo eu mandava mensagem, ligava. Aí foi onde eu criei coragem também, falei assim, vou montar esse salão, e era numa sala comercial. E cheguei nessa sala comercial, investi o pouco que eu tinha ali e deu certo. Deu certo por um período, fiquei lá 10 meses, porque eu vi a minha empresa crescendo ali, em 2012. Em 2013, eu vi a possibilidade de ir para uma sala sobre loja, mas era uma sala um pouco maior. Estudei mais um pouco, né, sobre empreendedorismo, aprofundei também nos cursos nos aperfeiçoamentos de corte, fui tendo contato com profissionais maiores ainda, profissionais renomados, e dessas pessoas eu fui tirando inspiração, tirando um pouquinho de cada, e nasceu essa empreendedora. Eu fiquei 8 anos nesse ponto. Reformei o salão 2 vezes, foram 2 investimentos muito altos. Só que quando eu olhei, terminei a minha última reforma, que eu deixei tudo lindo, um brinco, aí eu olhei e eu falei assim, meu, eu tava num bairro muito ruim, muito ruim. Eu falei, eu tô parecendo um diamante no lixo. Porque eu tinha ido já para a Argentina fazer meu curso, que era o curso dos sonhos. Eu já tinha recebido um prêmio Tesoura de Ouro em 2019. Eu olhei para aquilo tudo ali, olhei na janela, assim, aquele monte de fio, aquela coisa feia. Eu falei assim, não vou ficar aqui, eu vou sair daqui. Todo mundo que me ajudou a reformar o salão falou, você é doida, você é maluca. Eu falei, eu vou ter que ser estrategista. E foi uma estratégia que assim, as estratégias, né, tem sempre dado muito certo. Que louco, velho. Bom, Uma loucura. mas todo bom empreendedor, e é importante, e é outra palavra que me incomoda muito, porque quando na falta de emprego que está o Brasil hoje, quase 14 milhões de desempregados, as pessoas costumam dizer que não, vai lá empreender que dá certo, vai lá empreender que você vai conseguir, e não dá, né? Para cada 10 empresas abertas no Brasil, só sobram 3 depois de um ano. Né? Então, é algo muito dificultoso. E é dificultoso justamente pelo que tu colocou. Às vezes falta essa coisa da pessoa se preparar, estudar e correr atrás de outras formações que não só vou abrir o salão, vou começar a cortar cabelo e deu. Sim. Não dá certo, né? Não dá certo. Mas assim, como é que tu se virou, por exemplo, ao longo de 2020? Ao longo de 2020 foi muito engraçado, porque assim, eu usei muita expressão. Enquanto uns choravam, eu estava vendendo lenço. Eu estava contando aqui agora há pouco que em 2020 eu estava parecendo rica. A iFood fez a festa do meu cartão de crédito, viajei. 2020 acho que foi o meu melhor ano. Por quê? Em 2019 eu tinha fechado o salão. 2019 também tem uma coisa muito importante, que eu tinha tirado o passaporte, porque a ideia era ir para a gringa em 2020. Eu já fechei o salão com esse intuito, né? Procurei um salão para passar uma temporada nesse salão. Foi um salão onde eu bombei, trabalhei bastante. Janeiro, fevereiro e março. Só ganhei muito dinheiro lá. Falei assim, desse dinheiro eu vou guardar e vou viajar. Só que aí, dia 26 de março, foi decretado, né? O fechamento de todos os estabelecimentos comerciais. Eu tinha fechado o salão em 2019, porém eu tinha guardado os móveis. O que eu fiz? Eu montei o estúdio dentro da minha sala de jantar. Desmontei a sala de jantar e coloquei o estúdio. Eu tinha um uninho velho lá desde 2011, com esse uninho.
colocava, sei lá, R$ 100 de gasolina, quando eu não estava rodando por São Paulo, estava em Guarulhos, de repente estava lá no Rio Pequeno, estava lá em São Caetano, de repente estava lá em Pinheiros. E São Paulo foi pequeno para mim, né? E São Paulo e a minha salinha. Falei assim, foi muito bom, porque eu entrei em 3 aplicativos de cabelo. Foram 3 aplicativos que eu tinha uma visibilidade muito grande. Então, esse ano foi um ano que me rendeu muitas coisas boas. E esse salão que eu estou aqui hoje, que é uma casa de, eu acredito que cerca de 1.000 metros quadrados, foi fruto de 2020. Então, eu brinco que é uma mini mansão, né? Então, 2020 foi muito bom para mim. E aí me diz o seguinte, como é que a gente trabalha quando a gente começa a discutir parcerias, como é que é o trabalho junto com outras pessoas dentro desse universo que tu vive? Porque, assim, o universo de cabeleireiros e barbeiros, né, coloca os barbeiros juntos e tal, é um universo, pelo menos o que eu costumo ver e ouço quando eu podia cortar cabelo, que eu tô sem cortar cabelo por enquanto, tem muita gente, tem muita coisa, muito cabeleireiro um do lado do outro, tem muito barbeiro um do lado do outro, talvez Sim. Nessa ânsia de empreender, não sei o que eu vou fazer, vou cortar cabelo, faz um curso rápido e abre uma porta e tá com o barbeiro. O que o cara que olha para o lado, claro que a estética, isso que tu falou, é uma coisa que está marcando a minha cabeça, que você sempre se colocou como uma pessoa com a autoestima muito boa, mesmo estando ruim, eu vou para cima e vou mostrar que eu estou bem. Sim. É a tal da resiliência, né, que a gente tem que ter diariamente. Sempre. Mas como é que, além da estética do espaço, né, que o espaço também chama atenção, mas como se diferenciar dos outros? Por que eu não vou na Dona Maria cortar o cabelo e vou na Leia? Eu sempre falo assim, olha, eu sou o McDonald's das minhas clientes. É isso. Explique-me. Porque assim, eu sou fã de McDonald's. Eu não como Burger King e não como Bob's. McDonald's, vocês estão ouvindo nós aí, né? Patrocina nós, se vocês quiserem, tá? Eu tô aceitando. Exatamente. Quem é cliente quem compra, por exemplo, tem cliente que só usa Hering. Ela não compra Vivi Leroy. Tem cliente que só usa Lee. Ela não usa Sawari Jeans. Então, assim, é o diferencial. Eu falo assim que eu sempre procuro ter um diferencial com os meus clientes. Eu tenho uma marca com eles. Então, assim, essa marca é a conquista. Eu tenho clientes que estão comigo desde os meus 20 anos, que estão comigo e me acompanham e vê meu crescimento. Se eu vou para a Vila Olímpia, elas me acompanham na Vila Olímpia. Se eu vou para o São Bernardo, me acompanham em São Bernardo. Se eu ficar ali na praça, elas me acompanham na praça, porque elas gostam da Leia. Não é só o trabalho, não é só a tesoura, não é só o secador. É da Leia, é do papo. Então, assim, eu procuro sempre estar inovando, eu procuro sempre trazer novidade, eu procuro sempre trazer alegria para as clientes. Eu falo que eu sou a psicóloga, sou a amiga, sou a que vai na casa, sou a que faço um bolo, peço, né? Um bolo, um café, sento para tomar uma cerveja, um vinho, e assim vai. Quando a cliente ela não pode vir até a mim, eu vou até elas, porque durante a pandemia, por exemplo, eu fui na casa de muitas clientes. Eu tenho uma história com uma cliente que é uma super amiga minha, que 2009, acho, eu frequentava muito a casa dela, e a nossa história é a história da Coca-Choca. Então, a gente tomava Coca-Choca junto. Então, ela guardava Coca-Choca para tomar junto comigo, a filha dela. E nós crescemos juntas, né? Eu e as filhas dela. E, assim, são pequenas histórias que eu crio com cada uma. E, assim, é individualidade, porque a cliente, ela não gosta daquela coisa do padrão. Eu gosto de fugir do padrão. Eu costumo dizer que padrão foi feito para não ser seguido.
Eu gosto do diferencial mesmo, eu não sou aquela cabeleireira que vou chegar lá toda bonitona, toda pá. Não, eu chego toda pá, toda não sei o quê, e troco ideia de igual, e quando a mulher começa a reclamar do marido, eu mando dar umas porradas, quando reclama do filho, eu falo, coloca ele pra fora, e esses papos do dia a dia mesmo, essa coisa bem, bem família mesmo, é o atendimento humanizado, eu acho que isso daí super funciona. Eu adorei, um papo bem família, um parado, não, É o marido tá enchendo o verdade. saco, não, enfia a porrada nele, na Dá família é porrada assim, nele. enfia a porrada nele. Ai, meu Deus, falando da porrada, minha mãe te mandou um beijo aqui, ela não Um consegue escrever beijo, ali, ela te tia. mandou beijo aqui, falou que tá muito orgulhosa de ti. Eu sou, Ah, eu sou a minha tia. Eu sou igualzinha a minha tia. Outro dia o pai estava falando a mãe estava falando comigo no telefone. Aí o pai perguntou assim: "Você está falando com a Maria Antônia?" "Não, é a Leia." Nossa, é a mesma coisa. Igualzinha, delicada igual coisa de mula. e aí o seguinte, Leia, antes da gente entrar na questão do Black Money, que eu acho que é uma coisa importante, que é um conceito que vem se aplicando muito na comunidade negra, mas eu quero entender como é que vocês também fazem ou estão para fazer isso aí nesse espaço. Em quem que tu se inspirou de fato? Porque assim, a gente sempre, nas profissões, a gente olha e fala, quero ser igual fulano, quero ser igual ciclano, ou quero chegar em tal lugar. Então eu emendo essas três coisas dizendo o seguinte, em quem se inspirou e aonde tu quer chegar? Celso Camura, meu mentor. Para Celso quem não Camura. sabe, Celso Camura, e eu já vi foto dela com o Celso Camura, era o Hair Stars, era o cara que fazia o cabelinho da tia Dilma. Exatamente. Tia Tenho Dilma. vídeo dele contando a história para ela numa reunião que ele fez com a equipe na época. Cara, Maravilhoso. eu achava muito louco, assim, porque ela não dava a cabeça dela para ninguém, era só com ele, era ele que tinha que fazer e tal. E Tá, e aonde? foi difícil reconstruir a imagem da Dilma. Ele foi visagista da Dilma. A Dilma era aquela mulher engessada. Ela usava o mesmo cabelo, a mesma cor, o mesmo corte sempre. E ele, com o jeito dele, chegou lá e falou assim: mulher, vamos mudar esse cabelo e tal, ensinando, explicando, mostrando referências para ela. Até brincou com ela, assim, umas brincadeiras, intimidades deles lá, que eu não venho ao caso agora, e ele conseguiu transformar a imagem da Dilma, fez a Dilma subir lá na rampa, né, do Alvorada, é isso? Que ninguém reconheceu Dilma Rousseff. Eu vou te mandar esse vídeo dele contando essa história, é incrível. Ah, vai ser Não pode massa. ser divulgado. Ah, não pode? Não Sacanagem. pode. E aonde tu quer chegar? Eu quero chegar no Celso Camura. É muito engraçado, que assim, ó, eu acredito, não é clichê, não vou falar que é clichê, mas na força do pensamento, tudo aquilo que você pensa com muita força, que é a famosa fé, você atrai. Em 2011, meu sonho era conhecer o Celso Camura. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe do Celso Camura. Eu passei um mês dentro do salão oficial dele, sentadinha ali, olhando. Ele subia, eu subia, ele descia, eu descia, ele ia para lá, eu ia para lá. Virei sombra do Celso Camura. E virou, assim, um espelho para mim. Foi uma pessoa, assim, que a inspiração é muito forte, porque, assim, todo o conceito, toda a educação, tudo aquilo que ele traz de inovador para a equipe dele, e essa coisa do atendimento humanizado, ele chegar para cada profissional, são cinco franquias. Ele sabe o nome de todos os profissionais de todas as franquias. Ele sabe da história de todos eles. Então, assim, essa proximidade com o profissional e com os clientes também, de tratar desde uma Cláudia Raia até uma dona de casa que de repente junta uma moeda, que eu vi isso lá, para cortar o cabelo com ele valoriza da mesma forma. Isso é sensacional. E aí, falando em moeda e dando esse valor imenso a essa moeda que ele recebe, né, com fruto de um trabalho muito suado para a pessoa poder chegar a ter essa vontade de fazer isso, me leva à próxima questão, que é o seguinte: você está esse espaço que tu criou, a mini mansão que você criou, eu vi que você disse esses tempos atrás em outra live, de que vocês estão organizando espaços para dar cursos e tal.
Quando eu falei do black money, é um conceito que tem de você fomentar, colocar pessoas pretas para utilizar produtos pretos, né? Ir atrás de profissionais pretos e fazer a qualificação para esses profissionais para que o dinheiro gire em torno da comunidade. O salão, esse seu salão hoje é aonde? Eu estou aqui perto da Mercedes-Benz, aqui na Vila Flórida, em São Bernardo. São Bernardo. Isso. Tá. Pois é, não é um espaço branco, não é um bairro branco, né? Não é predominantemente branco. Não. Levando isso em consideração, você vai abrir as portas do seu salão, da mini mansão que tu falou, para fazer um monte de coisa. Me conta isso, da onde surgiu essa ideia. Me conta o que é a ideia e como vai funcionar essa ideia. Então, a ideia, como eu falei, né, quando eu saí de lá em 2018, da equipe do Celso Camura, porque eu trabalhava na unidade da Vila Olímpia, e tudo que ele fez lá, ele tem um centro técnico dentro da unidade oficial, que é lá nos Jardins. E o centro técnico tem um desenvolvedor, tem uma pessoa que ela cuida de toda a imagem, de toda a criação, e ele deixa na mão dessa pessoa. Para cada profissional lá cuida de uma área. Tem o colorista, tem o visagista, tem o maquiador, tem o penteador, tem o cara que corta, tem a recepcionista, tem as manicures, tem as podólogas, tem as manicures que elas somente esmaltam a unha. Então, assim, eu trouxe essa ideia de lá. Em 2020, tive a ideia de montar o salão. Eu ainda estava com um pensamento pequeno, procurando salas pequenas, salas comerciais, vi em vários lugares, e de repente eu virei a chavinha e falei, não, se eu vou para um lugar, eu quero ir para um lugar grande. Se eu vou para um projeto, eu vou para um projeto grande. E eu já tinha trabalhado, já tinha estudado, já tinha me organizado para isso, e coloquei tudo no papel e falei assim, agora é a hora. 2020 achei a casa, e assim, volto novamente com a questão da lei da atração. Foi uma coisa que eu acabei estudando muito. A casa aqui, essa casa, por exemplo, voltando também lá no negócio da mulher preta, né? Quando eu vim alugar a casa, eu fui na imobiliária e eu fui com um sócio. Ele era um homem branco, padrão. Quando eu cheguei na imobiliária, os olhos deles encheram. Ai, nossa, eles só olhavam para ele, só olhava para o rapaz. Conversou, o rapaz não falava nada com nada, não entendia bulhunfas, e fiquei por volta de um mês, mais ou menos, planejando tudo isso com esse rapaz. Quando eu vi que não ia ter um feeling, que essa pessoa ela não ia atender as minhas necessidades, ainda ia trazer problema, eu cortei o sócio. Eu falei assim, tchau, obrigado, segue seu plano, que eu sigo meu plano, e eu segui. Voltei na imobiliária sozinha. Você acha que a tratativa foi a mesma? Não foi. O dono da imobiliária, ele olhou para minha cara e falou assim, mas você vai ter condições? Cadê seu sócio? Mas é para você mesmo? Por que você sozinha quer aquela casa? E várias questões. Eu falava assim, olha, senhor, eu só preciso da casa, eu tenho dinheiro para alugar, eu tenho um projeto e a casa está lá. Se o senhor aluga a casa para uma ou duas pessoas, isso não importa. Eu vim aqui, eu vou alugar essa casa. Estava com dinheiro para dar depósito, várias coisas, tudo em andamento, e ele dificultando. Até que, por fim, ele acabou cedendo, depois de tanta insistência, a questão da autoestima, eu não abaixar a cabeça para ele, e eu conversar muito bem com ele, eu apresentar todos os projetos, tudo em papel, e ele cedeu para mim, mas cedeu ainda questionando muito. E eu segui, falei assim, vou seguir. E a casa precisava de muita reforma, muitas transformações, e eu fiz isso, eu falei assim, eu vou fazer isso. Comprei móveis já para a casa toda, enchi a casa, sozinha, fazendo tudo isso. Claro, teve muitas pessoas que me ajudaram, muitos fornecedores me ajudaram, família me ajudou, clientes que estavam comigo desde o começo me ajudaram muito. Eu fui muito abençoada com questão de presente, iluminação, elétrica, pintura, tudo isso que eu precisava, vendi meu carro, então eu investi. Coloquei 4 cadeiras aqui. E todas as pessoas que chegavam aqui, era muito engraçado, porque eu trabalhava sozinha. Eu falava, Léa, mas
por que você colocou 4 cadeiras se você trabalha sozinha? Eu falava, porque essas 4 cadeiras, elas vão ser ocupadas. Aí deu março, né, de 2021, veio um segundo lockdown, aí já bateu um desespero. Falei assim, poxa vida, né? Mesmo assim, eu continuei aqui trabalhando, eu morava em uma outra casa, entreguei a outra casa e vim morar na edícula, uma edícula que tem aqui no fundo. Fiquei aqui por um período, eu falei assim, é estratégico, eu vou ficar aí no máximo 8 meses. E assim, deu 8 meses, certinho. Eu tive que sair da casa, porque a casa foi alugada para uma sócia montar uma esmalteria, e tá dando super certo. Em janeiro desse ano, eu consegui atrair, porque a gente atrai tudo que a gente deseja. Eu atraí 4 profissionais cabeleireiros, 3 cabeleireiros, um barbeiro, 3 manicures lá no fundo, designer de sobrancelha e um dos melhores maquiadores aqui de São Paulo está comigo hoje. Então, assim, foi com esse objetivo, com esse pensamento, 2020, 2021 foi estratégico, né, tive que estudar muito, tive que me segurar em muita coisa, mas acabou dando certo. E hoje, assim, eu tô com um administrativo que tem tomado conta, porque agora o próximo passo que eu tenho feito é a educação financeira, porque agora o dinheiro está entrando, então agora a educação financeira ela vai ser o meu ponto forte. Ô, Volney, um beijo, Volney. Tá feliz com o teu Grêmio, né, querido? A Fabiana, eu quero falar sobre isso aqui, trazer esse assunto aqui, porque a Fabiana coloca, boa noite. Mas voltando ao camaleão, Camaleão. um outro ponto de vista é você ter que se moldar para ser aceito e provar sempre o seu valor. Neste universo é assim, e ainda por cima ela coloca essa provocação, porque os mais famosos cabeleireiros são todos homens, né, que aparecem na mídia. Isso é muito importante. Essa pergunta dela aí é muito relevante, porque assim, ó, é uma coisa muito importante, porque você não vê e não ouve falar de cabeleireiras, mulheres. Temos a Luciana Rosa, tem muitas. Aqui no bairro, na Redondeza, a maioria das donos de salão são mulheres. E são mulheres que estão há muitos anos. E muito difícil conseguir um reconhecimento. É muito difícil mesmo. E assim, eu tive sim que me moldar em questão, ó, em 2020, por exemplo, e 2021, eu tava com meu cabelo liso, escovado, chapado. Eu tava indo contra tudo aquilo que eu gosto, que é o crespo, que é a minha aparência, que é a minha identidade visual, para eu agradar padrões. É muito engraçado, porque aí eu fui para o mundo da moda, tive que entrar em outros setores, tive que entrar em outros lugares, então eu tive que alisar o cabelo, né, e eu me aceitei, eu gostei, foi bacana, mas foi meio que uma exigência para eu ser aceita, porque assim, muito engraçado, que tinha gente que falava assim para mim, agora você tá bonita, agora você tá arrumada, não, obrigada, agora você tá arrumada, então assim, recebi elogios, fiz vários desfiles, fiz vários editoriais de moda, e deu certo, foi uma estratégia, e agora eu voltei para o meu cacheado. Incrível que quando eu fui trabalhar no Celso Camura, ele me enalteceu pelo fato de eu ser uma crespa. E lá eu me senti confortável com ele, porém com a equipe não. A equipe me achava descabelada, achava que eu tinha que escovar meu cabelo. E como eu tinha a força dele, elogios dele, então eu me sentia segura. Porém, a equipe em si, os outros profissionais, não. Tem a questão também do padrão, né, de cabeleireira ser tudo loira, que usa salto. Eu já sou a cabeleireira cacheada, negra, que usa tênis, toda tatuada, que é a mina mano, que fala com todo mundo de igual. Então, assim, que ouve Janis Joplin. Janis Joplin, gosta do Mano Brown, gosta de outros lados da política. Então, eu me identifiquei. A questão da política é muito engraçado, que eu tenho que guardar muito a opinião, porque existem discussões, eu tenho uma geladeira comunista, né, que eu falo que a minha geladeira, os ímãs da minha geladeira é comunista, e durante o período que as pessoas frequentavam a minha casa, eram tantos comentários, que eu acabei tirando, que eu falei assim, eu não vou entrar nessa discussão com a galera, até porque, assim, ó, o meu público, por incrível que pareça, é um público branco, eu faço muitas loiras,
Eu tenho crescido aí no mundo das cacheadas, mas o meu público é um público branco, é um público oriental também. Então, eu me adapto dessa forma, vou tentando ali ser a camaleoa, tentando agradar a todos, converso de tudo, a gente acaba tendo, né, que abrir um pouquinho para cada, abrir mão de algumas coisas, e eu não ligo. Falo, não ligo de repente, não falar que eu amo o Lula, de não falar que o Mano Brown é meu marido, eu não ligo. Então, assim, a gente tem que se adaptar, e isso não é ruim. Eu não me sinto menos por isso. O que eu fiz aqui? O que você fez? Não fiz nada. Eu mexi tá vindo, aqui. Não. É isso. Não, tô vendo. Não, é que eu que fiz um negócio aqui, do nada ficou aqui. Porque eu quero mandar um beijo pro pessoal também que tá no YouTube, que é o Rodrigo Gonçalves, o Joey. Joey, um beijo. Como é que tá a filha? É filhota ou é filhão? Não sei. Como é que tá a criança? Manda beijo. Cara, e aí o seguinte, a ideia de montar os cursos aí. Então, a ideia de montar os cursos vem porque, assim, eu vi que a educação foi muito importante para o meu crescimento. E foi uma coisa que eu acho que é muito importante para dar as oportunidades que eu não tive, eu quis passar. E esse é o meu projeto. Porque, assim, olha, eu tive muita dificuldade, eu tive que abrir mão de muitas coisas, porque cada curso que você vai fazer não é menos de R$ 2.000. O último investimento que eu tive aí foi mais de R$ 10.000. Então, assim, trazer essas oportunidades que eu fui buscar, eu quero passar para a galera. E tem muita galera que não tem grana, principalmente na barbearia. Então, assim, eu conheci muitas escolas, muitos grupos, muitos barbeiros, e fui me conectando aí com o pessoal. A ideia, volto a falar novamente, do centro técnico lá do CK, que foi muito importante para mim. Ele tem educação dentro do espaço dele. E quando eu falei a primeira vez que eu ia montar um salão escola, eu fui muito criticada, principalmente pelos profissionais, pelos cabeleireiros. Falavam que isso queimaria o salão, que as pessoas pensariam que quem iria fazer o cabelo no salão seriam os alunos e tudo mais. Porém, são cursos profissionalizantes e aperfeiçoamentos, principalmente para profissionais que não têm essa oportunidade, porque tem muita gente que só é o cabeleireiro, e ele não vê além daquilo. Ela só corta o cabelo, ele só faz barba, mas ele não vê mais do que aquilo. Então, assim, a ideia é essa, é trazer o novo, trazer várias oportunidades para várias classes e vários profissionais, né? Tanto de barbearia, quanto de maquiagem, quanto de unha. E, assim, é uma área que tem crescido muito. Hoje em dia, a gente tem se destacado não só como profissionais dessa área, mas como empreendedores, empresários mesmo, né? Então, esse é o projeto. O Joey, que é um parceiraço aqui, que mora aqui em Blumenau, recém-pai de menina, e ele está adorando a sua história, porque é uma história inspiradora. Obrigada. E é muito louco isso, né? As pessoas fazerem um pré-julgamento de algo que, tipo, cara, não faz sentido, né? Não tem por que você meter o bedelho no negócio do outro. E Não. pior, assim, né? A galera se colocar pelo mercado livre. Então, somos liberais. Então, normalmente, quem vem com esse discurso, não, o Estado tem que ser mínimo e o discurso tem que ser liberal. Mas aí, por exemplo, igual o velho, que a gente não pode falar muito o nome dele, reclamando que a galera está comprando produto da China direto do site. E ele quer que o governo proíba que a gente possa comprar livremente as coisas. Então, assim, é uma hipocrisia dessa sentido. Galera que, sabe? Aí o Rodrigo Gonçalves coloca: parabéns, Les, história linda. Aveio da van. Tá bom, a produção falou para falar aveio da van. Aveio da van. Aveio da van. Para bom entendedor, um pingo elétrico. Joguei para o universo. Dia 1º eu vou ali tacar uma bombinha, que dia 1º vai abrir uma aqui em Piraporinha, vai ser uma festa. Não fala isso, não fala. É bombinha para comemorar. Ela vai comemorar. Vai soltar fogos. Vai soltar fogos. Les,
Cara, nós estamos chegando no final desse Certo, papo, dessa resenha, mas eu sempre gosto de chamar uma reflexão de quem sempre troca ideia comigo. certo. Beijo, mãe, beijo, Bi. Uh, o que tu pensa para o futuro? O que eu penso para o futuro? Eu penso não em parar cedo, mas eu sempre me programei. Eu falei, eu tô chegando aos 40, né? Esse ano completo 40 anos. E uma ideia, Mentira! Fake verdade, news. Isso é fake 40. news. E a minha ideia não é morrer trabalhando. Eu amo viajar, amo viajar. Eu quero passar o máximo de conhecimento que eu puder. Eu quero gerir bem a minha empresa para encerrar com classe, com saúde e poder desfrutar desses mais de 20 ou serão 30 anos de profissão. Mas essa é a minha ideia. Esse é meu E o que que projeto tu, de vida. e o que que tu pensa, partindo para um lado mais para além do pessoal, o que que tu pensa para o futuro do Brasil? Como é que tu enxerga isso? Para o futuro. Levando em consideração que você está metendo aí uma grana em educação numa galera. Então, assim, eu quero ouvir de ti o que que tu pensa. Então, para o futuro do Brasil, o que eu desejo, e é uma coisa que eu falo muito, até porque eu tenho mais de 30 sobrinhos. Então, eu sempre brinco, eu falo assim, eu quero que os meus sobrinhos, né, assim como todas a futura geração, seja uma geração inteligente, que seja uma geração mais humanizada, deixe de ser tão tecnológica, porque como nós não tivemos a tecnologia e nós nos demos muito bem, mas assim, ao mesmo tempo, a tecnologia ela ser bem usada, porém de uma forma humanizada, porque eu acredito que isso daí vai diminuir muita coisa, a questão de baixa estima, depressão, suicídio, todas essas coisas que está atingindo essa galerinha aí de 20 anos, quando você olha, assim, eu contrato às vezes umas pessoas de 20 anos que eu acabo meio que falo, meu, muda um pouquinho a cabeça, ouve um pouquinho as pessoas mais velhas que você vai se dar bem. Então eu desejo muito, assim, para essa futura geração, que eles tenham as pessoas mais velhas, que hoje somos nós, os tiozões, né, como exemplo para se darem bem, para trazer um novo para o Brasil e para o mundo no geral, né? Porque infelizmente muitas coisas estão sendo afetadas e muita destruição, muita briga, muita discórdia, de repente até por uma falta de humanização mesmo. A gente trazendo essa filosofia, esse exemplo para a galera nova, eu acredito que tem tudo para dar certo, para prosperar, para que a cabeça deles fique melhor. Acredito que a espiritualidade também, a gente passar essa espiritualidade, deixar de ser tão carnal, então acredito que isso dá muito certo. Amém. E eu só vou te dizer o seguinte: mamãe aqui falou parabéns, Leia, desejo muito sucesso e ela está se convidando para o seu aniversário de quarentão. Então, Quarentena, então ela se, já é se, mais do se, que bem-vinda, então ela te já prepara sabe. porque ela está tomando umas e ela quer tomar mais. Então, Dona Vamos tomar Maria, junto, tia, umas Heineken na vida. juízo, Dona Maria, juízo. Toma juízo com Heineken, tia. Gente, assim, ó, a ideia desse resenha, vocês perceberam que o mês de março está sendo só com mulherada, né? Está sendo Muito só com bom. mulherada. E não é à toa. Então, vários assuntos distintos. Se vocês olharem o mês de março, foram assuntos distintos, mas todo com mulheres. E não Interessante. por puro, não pelo clichê, como a própria Léa colocou, mas pela importância não só de ser o mês de mulher e tal, porque mulher é todo ano, todo dia, né? E como diz o nosso Exatamente. camarada mendigo, mulher é tudo de bom, por isso que ele ama muito as mulheres. Então, o nosso amigo mendigo, valeu cada Salve, bicuda, mendigo! salvo mendigão, Mendigo valeu, enalteceu as mulheres de uma forma linda. valeu cada bicuda que ele tomou. E eu tô com ele, eu sou pelas mulheres. Então, um beijo para todas vocês. Leia, brigadão mesmo pela oportunidade. Obrigada a você. É muito bom mesmo te ver tão bem, né? Conhecendo a história, tua história, a história da tua família.
é muito bom saber que a gente tem muita coisa que dá para fazer, e pior, para aqueles que querem o nosso mal, tem muito mais a se fazer. Com certeza. Portanto, manda um beijo pro tio, pra tia, manda um beijo para todo mundo. Serão Quinta-feira dados. que vem tem mais. Eu não sei se vai ter surpresa ou não, porque eu estou tentando a surpresa, porque a gente está tentando, se não for no mês da mulher, vai ser em algum momento, e ó, vocês vão ver do que eu estou falando depois. Um beijo, até quinta-feira que vem com o nosso Resenha de Preto, e ó, tá vindo novidade, viu, gente? Aguarde. Beijo! Beijo!